Olá, meu nome é Ângela e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. O livro que eu trago hoje para apresentar talvez já seja do seu conhecimento, mas eu não poderia deixar de fora de comentar Tolstói, A Morte, de Ivan Ilitch. E então esse livro aqui, ele foi escrito em 1883. É, essa novela, por que é uma novela, né? Essas novelinhas do Tolstói, eu gravei agora há pouco A Felicidade Conjugal, que também é uma novela, porque ela trata de um único tema. Nesse caso é a morte. Então não é um spoiler, porque você está olhando aqui, o título já diz que ele vai morrer. Né? Então não é o final do livro, você começa com o anúncio da morte dele. E quem que é a pessoa que morre aqui? É um camarada que ele se despede da vida aos 45 anos. Ele é um juiz da Suprema Corte, tem um casamento de 20 anos e ele tem uma doença que não é diagnosticada. Ele fica doente, essa doença evolui, evolui, evolui. Bom, qual é o grande mérito desse livro? Ele tratar da vida de um homem absolutamente comum. Que não se importa com a vida e só vai questioná-la quando se depara com a morte. Porque a morte, ela é uma prova final que é aplicada para todos e todo mundo é aprovado com louvor. Não tem ninguém que é reprovado. Em um determinado momento a vida vai colocar a morte como prova e você vai ser aprovado. Você vai passar, você passa dessa aqui para outra, que eu não sei se é melhor, se é pior, e também não estou com a menor pressa de saber. Ele foi com os 45 anos. E o que foi a vida dele então? A vida dele foi uma vida de porcaria, porque ele só queria ingressar na alta sociedade. Ele tinha uma ideia de que a felicidade residia ali. Então ele não se preocupou com a família, ele não se preocupou com os amigos leais, ele não se preocupou com os filhos, com a esposa, com o casamento, em ser feliz com a esposa dele. Tanto é que no dia que dão a notícia de que ele falece, a principal preocupação é quem vai substituir. A pessoa vai lá no velório, conversa com a viúva e a viúva quer saber quanto que ela vai receber de pensão. Ele sai do velório e vai jogar cartas com os amigos, porque a vida continua. Então, a finitude humana é uma coisa que choca porque ninguém pensa nela. Ou menos, ninguém se dispõe a pensar. No dia a dia, a gente lida com a vida como se não houvesse a finitude, como se ela não fosse acabar, como se ela fosse perpetuar. A gente fica com medo que o marido morra, que os pais morram, que o filho morra, mas a gente mesmo não pensa na nossa morte. A nossa morte é uma realidade muito longe, né? E assim ele foi levando a vida dele todinha. Ele foi galgando, ele também não era lá essas coisas, né? Quando você lê aqui, ele não era exatamente uma pessoa assim de talento, né? O pai dele tinha era um cabide de emprego, talvez, né? Ocupava ali um emprego qualquer. E por intermédio do pai, ele consegue o primeiro emprego e ele vai ali. Só que ele se deslumbra. Então ele gosta de jogar cartas, a esposa é extremamente infeliz, ele não se importa com isso, ele tem o distanciamento dos filhos, ele não se importa com isso, ele não se importa, e o único que parece que se envolve com ele é o cuidador dele no final da vida. Então a nossa morte, ela é assim, ela chega e não tem data, ainda bem, que a gente não sabe, né? Durante um ano você certamente já passou pelo dia que você vai morrer, só que você não sabe qual, né? Dali, ainda bem que a gente não sabe, né? Imagina a angústia de você saber qual é o dia que você vai morrer. A gente não ia conviver muito bem com essa história. Então, a gente não para pensar e fazer uma avaliação do que tem sido a nossa vida e quanto tempo a gente tem e o que pode ser modificado em função da nossa felicidade. Um belo dia, a gente se depara com a morte. E ao se deparar com ela,
né? E se a gente tiver tempo de pensar, talvez bata um arrependimento e a gente queira se aproximar das pessoas e a gente queira fazer as coisas que a gente nunca fez, mas que às vezes por preguiça a gente também não faz e a gente deixa as pessoas da nossa vida ir embora sem muita reflexão, exatamente porque a gente não consegue conceber a finitude humana. Então a gente não consegue pensar que nós vamos acabar um dia. E a gente inventa uma série de coisas para se defrontar, né? A gente inventa uma série de coisas para poder suportar a ideia da finitude. Então a gente inventa um juízo final, a gente inventa uma vida depois da morte, a gente vai voltar sendo borboleta, a gente volta sendo passarinho, né? Ou então, assim, todo mundo que faz vida pregressa, né? Ou vai lá investigar o que foi a vida passada, sempre foi uma princesa, uma rainha, nunca foi um vendedor de queijo, carrasco, né? Que puxou a guilhotina, é sempre alguém muito grandioso. Enfim, a gente vem inventando coisas para suportar a ideia de que existe um fim e o que tem depois, o que sustenta isso é a nossa fé. Né? E eu não tenho nenhuma, então para mim acabou. Imagina que eu acho que deve ser um peso maior para quem acha que continua, né? Para mim já é mais leve, que terminou aqui, terminou. Então, essa novela aqui, que é super curtinha e publicada pela editora 34, Tolstói, ele é sempre contemporâneo, ele é sempre atual, vale muito a pena ser lida e é importante a gente ver como que vai se deparar com a nossa vida todos os dias, se a gente conseguir pensar que todo dia pode ser um último dia. Então tá aqui, essa aqui é a minha dica, eu espero que você goste. Assina o canal, dá um joinha, coloca seus comentários aqui embaixo e desde já, muito obrigada por isso. Tchau! A Casa do Poeta Trágico foi um romance lançado em 1997 e traz a história de um homem mais velho, Auguste Richet, que se encanta pela juventude de Francesca, aos 17 anos. Então a história ela se desenrola no seguinte pano de fundo. Eles estão em um cruzeiro e o navio tem uma parada, eles estão a caminho de Nápoles, e esse navio ele tem uma parada. Ele vê a Francesca, que ele vai chamar de Mona, observando uma vitrine. E ele se encanta pela juventude dela. Ele está com 46 anos e ela está com 17.